Fernando Pessoa sabia muitíssimo da astrologia. Mário de Sá Carneiro, o grande amigo de Fernando Pessoa, questionava-o muito. Olha, veja o meu horóscopo. Eu sinto-me mal. Ele vivia em Paris, sentia-se mal, só, incompreendido, porque ele queria descobrir o tal ouro de totalidade e não conseguia encontrá-lo. E o próprio Leonardo da Vinci e muitos alquimistas do Renascimento, da Idade Média, etc., sabiam não só de maçonaria, como de alquimia e de astrologia. No fundo, os astrólogos eram ao mesmo tempo médicos, astrofísicos, cientistas, arquitetos, etc. E justamente no Renascimento era muito frequente que os pintores soubessem. Ora bem, eu vou-vos mostrar hoje em dia esta obra, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, já foi bastante restaurada. Esta fotografia que aparece, eu tenho este livro, eu comprei este livro em 1960 e tal, 70, portanto ainda não tinha havido o restauro, mas não há ninguém que não conheça a Última Ceia de Leonardo da Vinci. E eu vou explicar hoje, falando de astrologia, que eu já vou falar mais de astrologia, mas fazendo a ligação entre a astrologia e a arte. No fundo, esta minha conversa hoje era justamente para explicar que o astrólogo, o pintor, o filósofo, sei lá, o artista, o músico, muitas vezes toca na astrologia, porque no fundo todos nós, ou eu diria isto de outra maneira, são várias formas de chegar, digamos, aos céus, à totalidade, à perfeição. A perfeição é justamente o ouro dos indícios de ouro, o ouro que eu apresento nas pinturas, etc. Ora bem, e Leonardo da Vinci, a certa altura, foi convidado para fazer para um refeitório de um convento em Milão, ou cerca de Milão, exatamente, convento de Santa Maria della Grazia, em Itália, esta pintura magnífica, que infelizmente se foi deteriorando. Isto foi feito há tantos séculos, foi-se deteriorando, mas foi recentemente restaurada. Ora bem, e tem muitos segredos. E em 1978 eu descobri uma série de relações entre esta Última Ceia e a astrologia. E publiquei na altura, e depois mais tarde vamos fazer, digamos, na legenda deste vídeo, vamos pôr um link em que vão poder ler o artigo que eu escrevi em 1978, foi publicado em 78 ou 1979, numa revista chamada TV Guia, que era muito diferente da TV Guia que hoje conhecemos aqui. Portanto, havia artigos de fundo e havia artigos e em muitas outras revistas eu falava da relação entre a arte e a astrologia. O Barroco visto pela astrologia, o Renascimento visto pela astrologia, a relação entre os movimentos artísticos e a astrologia tem tudo a ver. No fundo, o astrólogo, o pintor, o escultor, o poeta, o visionário, o músico procuram a relação com Deus, a relação com a natureza, a relação com a entidade divina. Bom, em 1978 comecei a olhar para esta pintura, porque sempre me questionei, mas porquê é que são 12 signos e porquê é que são 12 apóstolos? Há aqui qualquer coisa. O próprio Fernando Pessoa, no Mar Português, também colocou, juntou, agrupou, melhor dizendo, 12 poemas. É sempre o nome 12, ou seja, se calhar não é por acaso. Então, comecei a analisar bem esta pintura e a perceber que Leonardo da Vinci, eu agora vou mexer ligeiramente para poder mostrar melhor e poder apontar para vós, e eu relembro aqui aquilo que já vos disse, esta pintura hoje em dia
no local onde foi pintada, já está restaurada, portanto vê-se muito melhor e há muitas imitações e muitas reproduções desta pintura e em que se vê muito bem as imagens, etc. Bom, o que é que se passa? Cristo está na última ceia, ou seja, e tem 6 apóstolos deste lado e 6 apóstolos deste. Agora, o que é que eu vos queria chamar a atenção, que é isso que é muito interessante. Leonardo da Vinci sabia muito de medicina, de arquitetura, de filosofia, de engenharia, mas era também um sábio ligado à astrologia, porque quem fazia arte nessa altura também eram normalmente pessoas interessadas e integradas dentro desta sabedoria. Então o que é que... Reparem que não é coincidência, eu vou-vos explicar porquê. Ele vai agrupar os 12 apóstolos em vários grupos. Reparem, não é por acaso. Há aqui um grupo, há aqui outro grupo de 3, há aqui outro grupo de 3 apóstolos e há um terceiro grupo. Reparem que é nítido, não é por acaso. Eles não estão ao acaso numa mesa, eles estão agrupados em 4 grandes grupos. O que é que isto quer dizer? São os 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Por outro lado, se repararem, há uma espécie de triângulos que aparecem na disposição destes personagens. Há aqui uma espécie de um triângulo entre o braço de Jesus Cristo e o corpo do São João, do discípulo amado de Cristo. E, portanto, há aqui uma espécie de triangulação e há outra vez outra triangulação. Portanto, isto não é por acaso, são sinais que o próprio pintor, Leonardo da Vinci, nos vai dando para um tipo... Vejam com atenção que isto tem muito mais que se lhe diga. Eu escrevi um artigo sobre toda esta temática em 1978. Eu vou procurar a revista onde eu o publiquei e depois, com a ajuda do meu realizador, vamos passar a escrito todo esse artigo e depois com um link, através do YouTube, vão poder ler todo o artigo para quem estiver mais interessado em, no fundo, descobrir mais sobre a última ceia de Leonardo da Vinci, que, a meu ver, e vão ver que eu tenho razão, é uma última ceia astrológica. Vamos começar por este lado. Ora bem, por outro lado, já vos disse que há os 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Relembro aqui que o fogo tem a ver com impulso, a água, o ar, a terra tem a ver com realismo, o ar com comunicação e a água com sensibilidade, fragilidade, imaginação, poesia, música, bailado, etc. Portanto, no fundo, as 4 maneiras de ser de todos nós estão retratadas nos 4 elementos da antiguidade e nos 4 elementos da astrologia. Ora bem, mas, por outro lado, o Leonardo da Vinci não fez isto ao acaso. Ele deu uma sucessão, eu não sei se posso mostrar assim, se estão a ver a imagem. Portanto, reparem o que é que se passa com este primeiro grupo. Este primeiro grupo representa o carneiro, o touro e os gêmeos. Porquê? Eu não sei se posso aproximar mais da câmara ou se vê bem, mas este simboliza justamente o carneiro. No artigo que está escrito, eu digo exatamente o nome de cada um dos apóstolos e a correspondência zodiacal de cada um deles, mas este é o carneiro que está, digamos, a mostrar o caminho, ou seja, reparem nas mãos dele, ele está, sigam este caminho, e o carneiro é exatamente isto. O carneiro é o número 1 do zodíaco. Depois há um apóstolo muito barbudo, mais largo, mais robusto, que representa o signo de touro. E depois, reparem nesta imagem maravilhosa. Eu vou-me chegar mais próximo da câmara para vos ir apontando com mais cuidado. Mais para cima, mais para baixo. Reparem, carneiro, touro e gêmeos.
O que é que o Gêmeos está aqui a fazer? Os Gêmeos, que é um ser de ar, é um signo de comunicação, de relacionamento, por isso é que os Gêmeos não conseguem estar calados, eles têm que comunicar, relacionar. O que é que o Gêmeos está aqui a fazer? Está justamente a apontar para o segundo grupo, ou seja, ele está a tentar ser a passagem, a comunicação, que é a função dos Gêmeos, entre estes dois primeiros signos e os signos e o segundo grupo de signos. Portanto, os Gêmeos faz esta ponte e depois dos Gêmeos vem o Caranguejo. Reparem a posição do Caranguejo, do apóstolo, que tem a ver com o Caranguejo. Está a olhar para a alma, está a virar-se, as mãos dele estão a apontar para dentro. Se algum de vós que me está a ouvir é caranguejo, vai perceber que o caranguejo é um ser que vai buscar dentro de si, na sua alma, nos seus sentimentos. E é exatamente isto que nós vemos retratado na posição do apóstolo, que tem a ver com o caranguejo. Depois vem o leão. Reparem, olhem a posição completamente diferente do leão. O leão ele abre os braços e eis-me aqui. Poderia até ver-se o coração do leão. Reparem a posição teatral, a posição de nobreza, de eis-me aqui do leão. E depois, escondido, meio escondido, está o apóstolo, que representa o signo da Virgem. Portanto, temos o carneiro, que no fundo aponta e começa o zodíaco, depois o touro, os Gêmeos, que faz a ligação para este, no fundo, isto é a primavera, isto também representa as 4 estações, são os 3 signos da primavera, os 3 signos de verão, os 3 signos do outono e os 3 signos do inverno. E, portanto, dizia eu que temos aqui o signo representado, o signo do leão, portanto, numa atitude triunfal, numa atitude extremamente presente, e depois temos um que é com o braço, com o dedo levantado, que é justamente o Virgem, e é talvez o signo mais crítico este momento é um momento que pode eventualmente representar aquela altura em que Cristo anuncia que foi traído por alguém e que anuncia aos apóstolos aquilo que lhe vai acontecer e que foi traído por alguém. Ora bem, e justamente o signo da Virgem aponta, é como se tivesse uma atitude crítica em relação àquilo tudo que se está a passar. Obviamente, vemos então o Cristo com um triângulo, outro triângulo, portanto há um triângulo voltado para baixo, o próprio Cristo é outro triângulo, digamos, voltado com a ponta para cima, depois outro triângulo aqui, outra triangulação voltada para baixo. Portanto, são 3 triângulos encaixados. Depois de Cristo, que no fundo representa o centro, digamos, de toda esta constelação, vem o discípulo amado, o amante, o sensível, que há quem diga que é o discípulo preferido, o amado, que representa a balança. Reparem a atitude da balança. Uma atitude conciliadora, uma atitude de relacionamento, uma atitude de sensibilidade. O casamento, a relação, a sensibilidade tem justamente a ver com a balança. E depois há aqui um signo que esconde as moedas de ouro, e Cristo está justamente a falar da traição, e este discípulo normalmente relaciona-se com Judas, e entre eles está justamente a balança, a balança, o escorpião e o sagitário. Portanto, ou seja, no fundo temos mais 3 signos. Ele aqui está justamente a esconder o saco com as moedas, e aqui o Sagitário, portanto a balança, o escorpião e o Sagitário fazem este grupo. Aliás, pela ordem pela qual estão sentados é balança, escorpião e Sagitário. O Sagitário está a apontar, está exaltado, porque é um signo de fogo, é um signo de crença, etc. E depois temos o último grupo. Portanto, depois de balança, escorpião, Sagitário, este é o Capricórnio, o Aquário e os Peixes.
este está de pé e é pena porque esta pintura que eu tenho aqui, esta reprodução, foi antes do restauro. Cá está. Portanto, o Capricórnio, reparem a atitude do Capricórnio. Uma atitude de dúvida, uma atitude de... Mas o que é isto? Isto é tipicamente uma atitude de Capricórnio. O Capricórnio gosta de saber o que é que se passa, gosta de saber o que é que as coisas duram, qual é a intenção das pessoas, e é justamente esta atitude do Capricórnio. Depois temos o Aquário, que o Aquário parece que tem, o aquariano parece que tem o braço ainda, digamos, é como se fizesse um grupo, o meio do grupo, e aliás o Aquário tem a ver com o grupo, e portanto esta relação Capricórnio-Aquário, depois tem os peixes. E agora a coisa mais extraordinária é que na pintura original, aqui não se pode ver porque já está muito deteriorada, o peixe tem a ver normalmente com a parte do corpo que tem a ver com os pés, e os pés do peixe, ou seja, do apóstolo que representa os peixes, é o único que tem os pés iluminados. Não se pode ver aqui nesta reprodução, que, como já vos disse, foi feita esta fotografia antes do restauro, mas ele está de pé e ele mostra os pés, ou seja, temos portanto do carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, numa atitude de interioridade, caranguejo, o leão, numa atitude de opulência, de afirmação, depois a virgem, muito crítica, com o braço, com o dedo esticado, depois temos a balança, o amante, o amor, a sensibilidade, depois o escorpião, o sagitário, o capricórnio, numa atitude defensiva, não quer acreditar, incrédulo, mais disciplinado, tal e qual as características do Capricórnio. Depois o Aquário, que faz a junção deste grupo, portanto, porque o Aquário é justamente o segundo grupo da amizade, e depois os peixes, que está numa atitude quase de incrédulo, mas como é que é possível isso? E na pintura original, e depois dela ter sido restaurada, percebeu-se que realmente tinha os pés iluminados, que é exatamente a parte do corpo ligada ao signo dos peixes. Bom, isto para vos dizer que Leonardo da Vinci tinha uma sabedoria imensa e era também, eu tenho falado muito sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um excelente astrólogo, mas na Idade Média, no Renascimento, etc., era muito normal que os artistas, quer fossem escritores, quer fossem alguns cientistas, quer fossem pintores, escultores, arquitetos, etc. Aliás, os arquitetos guiavam-se pelas relações, pelas combinações, pelas figuras geométricas que encontravam justamente na natureza. Por exemplo, a palma da mão tem muito a ver com o plátano, e as dimensões da palma da mão, ou as dimensões do rosto humano, aquilo, digamos, entre a parte superior da cabeça e os olhos, e esta parte dos olhos até aqui, tem a ver com o chamado número de ouro. Cá está, voltamos outra vez ao mesmo tema, o ouro. O ouro é a sabedoria, é a totalidade, é a evolução. E tanto Fernando Pessoa sabia disso, Fernando Pessoa utilizou esta sabedoria nas suas poesias, utilizou isto na criação que ele fez dos heterónimos. O Mário de Sá Carneiro não sabia da astrologia, mas interessava-se também por esta temática, por isto é que esta capa do livro em que eu publiquei os poemas do Mário de Sá Carneiro, aliás, foi uma evocação, foi dedicado ao Mário de Sá Carneiro, se chama Indícios de Ouro, que foi um título dado pelo Mário de Sá Carneiro. Portanto, Mário de Sá Carneiro também procurava, de uma maneira diferente, obviamente, o tal ouro da totalidade, da sabedoria, da pujança, do amor. No fundo, o ouro tem a ver com o material incorruptível, com a criatividade, com a relação com Deus. Por outro lado, o Leonardo da Vinci e muitos outros,
diz-se que Shakespeare, que muitos poetas, escritores, visionários, sacerdotes naturalmente, espiritualistas, tinham grandes conhecimentos da astrologia, e aqui está um breve exemplo. Fica prometido, assim que eu puder, vou tentar encontrar, que não vai ser difícil, a revista onde eu publiquei esse artigo, e vou poder passar a escrito e vão poder lê-lo de algum modo, o texto que eu fiz, e aí está muito mais desenvolvido daquilo que eu vos mostrei hoje por imagem, e a explicar, digamos, pormenor, com mais pormenor, porque é que o carneiro, ou seja, o apóstolo, e o nome dele, o nome do que é do apóstolo, que tem a ver com o signo de carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, etc, etc, até ao signo de peixe. Portanto, mas não fiquei mal impressionados quando eu disse que há uma relação entre Judas e, de algum modo, Judas tem a ver com o escorpião, porque não quer dizer que os escorpiões sejam negativos ou que façam traições. Eles não admitem que lhes façam traições, porque eles dedicam-se profundamente. Agora, o que acontece é que Judas foi alguém que atuou de uma maneira secreta. Ele foi dar um beijo a Jesus para o denunciar. Ele foi, digamos, subornado, quer dizer, ele ganhou com o mistério. Ele indicou às autoridades quem era Cristo, mas isto representa sobretudo o quê? Aquela atuação que às vezes nós não vemos dos escorpiões. Não quer dizer que os escorpiões sejam Judas de maneira nenhuma, não tem nada a ver com isso. Isto é só uma elegia, é só uma ideia de que o escorpião é um ser secreto e que às vezes é muito difícil de conhecer. Aliás, quem tem amigos ou familiares escorpiões sabem muito bem que por trás daquela força toda há um personagem secreto. E justamente o Judas era talvez o mais secreto e enigmático de todos os apóstolos, porque também tem a ver com o signo mais secreto e enigmático dos 12 signos do zodíaco.